Oi galera, hoje eu vou fazer esse trabalho ao vivo pra vocês. Eu sou o Rix, sou tatuador há muitos anos, há mais de 20 anos e vou ensinar com caneta Bic. Segue lá. Vou mandar ver aqui. Sem muita enrolação, tá? Ah, vou fazer um rosto, tá? Então risca bastante. Geralmente essa linha aqui ela tá próxima do nariz, tá? Mais ou menos aqui pros olhos. Aí você tem boca e queixo. Né? A boca um pouquinho mais perto do nariz do que do queixo, mas isso é perfeitamente ajustável ao modo que você vai copiar ou ao modo que você quer fazer, ok? Então, eu costumo fazer um triângulo para definir ali a região dos olhos e do nariz, porque isso me ajuda a definir a expressão que eu quero. Eu quero uma expressão um pouco mais triste hoje, né? Então eu vou fazer. Tenho referência, tá? Não estou fazendo uma criação, não vou fazer uma cópia fiel, mas tem uma referência ali. Tem o nariz e percebe que eu tenho já uma expressão um pouco preocupada, um pouco triste, né? Bolinha do olho. Você já vê um desespero aqui, ó. Já começou a aparecer a expressão, né? Eu não sou caga-regras. Eu não fico falando, isso é errado, isso é certo, isso é isso é que isso não existe, tá, gente? Você tem que produzir o seu desenho de acordo com o que você consegue fazer, o que você consegue produzir. Ah, que legal o vizinho fazer barulho agora. Opa, pá. Então, assim, não existe certo e errado, existe o que dá certo e o que dá errado, tá? E aí é aquela coisa, se você faz errado e a qualidade final fica boa, não importa se tá errado. O que importa é o resultado final, tá? Então, assim, se você sabe que apertar o lápis fura a folha, o que adianta você rasgar a folha e fazer o desenho? De que vai servir para você o desenho que for rasgada, né? Você vai vender esse desenho, você vai reproduzir ele de novo, era só um treino. Tudo isso você tem que levar em consideração, né? Então eu costumo pensar que todo mundo, em algum momento na escola, quando foi fazer seu aprendizado, ou quando foi aprender a escrever, aprendeu a segurar a caneta e o lápis de uma maneira interessante para escrever. E para escrever, a posição da mão não ajuda para desenhar. Então você precisa se desvincular muito da posição que você usa para escrever, que é o que eu estou fazendo agora, né? Aqui é como se eu estivesse escrevendo alguma coisa. Tá? É muito comum as pessoas escreverem assim. E aí é que dá errado, tá? Seria legal você mudar a posição para que você não tenha os vícios da escrita. Você passou muito tempo escrevendo. E aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Filha de filha. Deixar claro, tá, gente, que eu não consigo trabalhar com mau humor. Eu não consigo trabalhar sem fazer piadinha, sem falar gracinha. Então, se você não gosta de um lado mais espirituoso, infelizmente você não vai gostar de nada que eu faça, né? Então aqui eu tô fazendo um rostinho clássico, não necessariamente seja uma santa, mas é inspirado naquelas imagens de santa, então vai parecer uma santa.
tá? Por mais que eu quero um rostinho um pouquinho mais triste, eu também não quero um rosto desesperado. Você vê que a boca tá perto do nariz e eu baixei um pouco o queixo. Voltei. Então, aqui, ó. Você vê que casou certinho com a referência que eu fiz antes, tá? Isso que a gente chama de estrutura, tá? Você não precisa fazer aquelas puta estrutura chata para que os caras ficam mandando você fazer, né? Você pode fazer uma estrutura que te funciona, né? Que te auxilia e não que te faça perder a vontade de desenhar, né? Porque tem muita coisa chata no desenho que se você não sabe fazer se torna chato. Se você sabe fazer, talvez você goste de fazer por saber fazer, né? Muita coisa difícil, a gente se gaba de saber fazer, acaba gostando da conversa, né? Aqui, ó, você vê que tem um monte de risco pra tu que é lado. Por que eu falo que tem que fazer um monte de risco? Dentre todos esses riscos, eu tenho a oportunidade de ver a melhor curva para essa cabeça, né? Galera de antigamente era bem textuda, né? Então, digamos que tem assim, repartiu o cabelo mais ou menos aqui, assim, ó, né? Eu vou puxar o cabelinho meio vovó penteou. E já vou ali de acordo com o tamanho da cabeça. Aqui eu vou fazer tipo um manto. Aqui por dentro, né? Já tá com cara de santa aí. Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Aqui eu já tenho uma dobra do tecido. Vou puxar. Aliás, é muito legal, tá, gente? Eu tô conversando aqui com o desenho, né? Vou puxar o tecido, vou puxar. É legal você ter esse hábito de conversar com a sua arte para que você tenha domínio do que você vai fazer. Senão se torna aquele desenho que você começa de um jeito e parece que o desenho tem vida própria. Ele puxa pro lado que a coisa acontece, assim. Você não tem muito controle do que você tá fazendo, né? Você começa com a intenção de fazer uma coisa e sai outra, né? Não que saia ruim, mas não sai do jeito que você gostaria que saísse. Isso é uma bosta, viu? Principalmente para tatuadores, né? Não sei se tem tatuador me vendo aí, não sei. Ou se você quer se tornar um, né? Bom, já tem mais ou menos um... Podemos dizer que temos um projetinho de santinha aqui bem bonitinho, né? Bom, aqui tem que ter uma dobra. Fazer isso aqui, senão depois eu esqueço. Uma sombrinha aqui, né? Lembrando que eu tô tendo referência, tá, gente? Tô criando, mas não tô criando, né? Tô fazendo diferente do que eu tô vendo, mas eu tenho referência do pano aqui, tá? Tá, cheguei no ponto do esboço, tá? Vou fazer isso com caneta Bic. Vou fazer com azul, tô fazendo tanta coisa no azul, né? Vou fazer de azul. Só conferir se tá rolando aqui.
O que acontece? Eu tenho uma testa. Eu vou começar pela testa. Eu tenho uma testa aqui. Apesar que é burrice começar pela testa. Mas eu vou começar pela testa, tá? Pra ajudar vocês. Eu quero mais sombra aqui. E eu quero mais sombra aqui e aqui. Olha só como a maioria de vocês não pensa nisso, tá? Um pouquinho de sombra aqui. Passa o dedo, dá uma espalhada no grafite, né? Então o foco de luz tá aqui, tá vendo? A luz tá vindo nessa direção aqui. Se eu não pensar na direção que a luz bate no rosto, o rosto não fica legal. Não é nem questão de ser realista ou não, não fica legal. Ok? Então, se aqui é redondinho, é legal pensar em linhas que acompanham essa redondeza. O formato da cabeça aqui, ó. Isso a princípio, se fizer assim de qualquer jeito, fica bem feio, né? Mas se eu engrossar a parte de trás aqui, ó, que é da onde sai a sombra, tá vendo? Até ir sumindo ali, ó, a parte de trás, ó, começa a fazer mais sentido, tá vendo? Ó. Percebe que dá um volume ali. Eu fiz grosseiramente, né, pra ficar mais nítido. Nós vamos partir pra caneta aqui, tá? Eu deixei essa parte da testa, só que se eu não definir a sobrancelha aqui, que não se faz a testa antes da sobrancelha, eu faço como se fosse pelinhos, porque a sobrancelha é composta de pelo. Tem gente que vai lá e faz uma sombra. Se fizer a sombra por cima dos pelos, ok. Mas eu gosto de enxergar o pelinho, tá, gente? Eu não gosto daquela sobrancelha taturana que parece que pegou o canetão e fez a sobrancelha. Não curto, não, tá? Então o olhinho aqui mais europeu, ele termina virado para baixo. Todo conhecimento para desenho é pouco, tá? Então se você sabe como que é a etnia oriental, europeia, africana, para saber um mínimo de característica, isso ajuda muito. É essencial para desenhar rosto, talvez seja. Se você for fazer todo tipo de rosto, se você vai fazer algo específico, você precisa entender pelo menos do mundo que você vai se virar, né? A parte de baixo do olhinho aqui. Aí tem a parte de baixo do olho aqui tem uma beiradinha, né? Como se fosse beiradinha de janela. Janelinha ali, ó. Que a maioria não faz. Aí depois que vem a bolsinha ali da sombrinha e tal, né? Que faz aquela olheirazinha característica.
tá? Aí desce aqui. Aí o cantinho do olho ali, ele é branco geralmente. Mas para eu obter contraste, algumas coisas não tem muita regra. Então eu vou fazer um cantinho pretinho. A menina dos olhos ali, escurinha, tá? Eu tenho que optar. Ou eu vou escurecer aqui a capinha do olho, né? A pálpebra. Ou eu vou escurecer o buraco ocular aqui, abaixo da sobrancelha. Eu vou deixar essa sobrancelha um pouco mais grossa, porque não tinha cabeleireiro naquela época para fazer essa sobrancelha, não. Aí, grossona. Eu vou escurecer a parte de cima aqui, ó. Então eu vou passar um. Hoje eu não vou usar a maquininha de tatu, para quem não é tatuador, entender um pouco também, né? Vou cruzar o traço. Percebeu que aqui, pelo fato de não ter nada, acaba com uma característica de branco absoluto, tá? E eu não quero isso. Agora eu não vou traçar, eu vou com a mão bem levinha, você vai fazendo uma sombra aqui, ó. Só para não ficar o branco do papel. O branco do papel a gente deixa para as partes que são brancas absolutas. Ok? Aí aqui percebe que ficou meio chapado. A sombra ela precisa ser crescente para esse canto aqui, ó. Já deu um pouquinho de profundidade. Se eu continuar mexendo aqui, eu vou ter que fazer toda essa área de acordo com o que eu fiz aqui. Então, se eu terminar aqui antes de fazer aqui, eu perco a mão. Porque de repente, quando eu fechar aqui, vai encaixar a sombra que me falta aqui. E isso é o complicado, que a maioria das pessoas se embanana, né? Quer terminar uma área completa para depois ir para outra, aí não combina, não sabe o que fez, onde chegou, né? Vou definir o narizinho aqui, ó, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Vou ter que falar trabalhando, tá? Então aqui, ó, vou definir esse lado do nariz, fazer um nariz bem pontudinho, aquele nariz bem aberto, né? Com a napite aqui bem aspirando, né? Aspirando forte. Aí o nariz, ele costuma parecer esquisito até que tu faça a sombra dele. Se você não fizer a sombra do nariz, a parte de cima sempre vai parecer estranho, tá? É que faz mais sentido quando você faz a sombra, né? Então eu vou deixar esse lado aqui resolvido, nariz bem escurinho, tá? Você vê que a sombra tá batendo nessa direção aqui. Quer dizer, a luz tá vindo aqui, né, e produzindo a sombra para essa direção aqui. Então eu vou pegar o lápis para não fazer cagada. Eu sei que a luz tá batendo aqui, então essa região aqui é um pouco mais alta, né, que é a curvinha da bochecha. E o beicitos aqui também é um pouco mais alto, né, que é onde faz aquela marquinha que a mulherada chama de bigode chinês, sei lá por quê. Então eu sei que aqui pega a luz
e aqui pega a luz. Se eu sei que aqui pega a luz, aqui não pega a luz, o que que acontece? Eu já faço com o lápis uma redundância aqui, ó. Parecido com o que eu fiz na testa lá, tá vendo? E sigo aqui, ó. Aqui não vai pegar luz também. Aqui não vai pegar luz também. Aqui o queixinho um pouquinho pra frente, né? Ó, já vê que já deu uma expressãozinha bacaninha aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu já vou... sem muita dó. Oi, barulho, vizinho. Nossa, Ricardo, mas ficou meio poluído. Eu passei caneta, certo? Eu gosto de borracha limpa tipo, tá, gente? Eu não gosto de borracha comum. Ó, vamos limpar um pouco esse grafite todo que tá aqui no fundo, pra ver o que que aconteceu aqui. Eu quadriculei a moça. Percebe que o olho já começa a fazer mais sentido? Então eu vou definir aqui o cantinho. Ó, definir cantinho. E vou definir um pouco a curva do rosto. Eu gosto de traço, porque eu sou tatuador, tá, gente? O certo era fazer essa curva sem traço. Vou fazer uma sombra extra aqui. Por que que eu vou fazer essa sombra extra aqui? Eu quero um fiozinho de luz passando aqui, ó. Aí se o vizinho continuar com o barulho, eu vou ter que dar uma pausa. Ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, tá vendo que o traço tem nessa direção e nessa direção aqui, ó. Vem pra cá e vem pra cá. Eu vou fazer mais um cruzamento aqui, ó. Só que extremamente mais fino e cuidadoso aqui, ó. Pra fechar mais. E aí eu vou passar aonde eu não tinha passado. Vou passar... Vou preservar o olho ali só, tá? Não vou passar geral aqui. Aqui você vê que nesse sentido já tem esse traço. Vou passar também, pra não perder a viagem. Mas, ó, mão bem levinha. Passa lá no beicinho também. Ó. Tá? E vem dissolvendo essa sombra aqui, ó. Vai cruzando e vai dissolvendo, tá vendo? Ó. Tá?
Vou parar aqui, porque eu não sei o que vai acontecer do outro lado. Então eu preciso dar uma segurada. Eu vou fazer a boquinha. Boquinha. Fazer ela felizinha aqui, puxando um sorrisinho. Que bonitinho. Então faz umas puta santa triste, né, cara? Eu gosto de pensar que elas são do bem, poderosa e tal. Santa magoada. Não basta nós sofrendo. Não vai ficar fazendo santa sofrida, não. Igual Jesus. Eu não gosto muito de fazer Jesus com cara de que tá morrendo, não. Eu gosto de fazer Jesus bonitão. Gosto. Nada contra. Fazer uma curvinha na boquinha aqui. Você vê que eu fiz nessa direção. Agora eu vou cruzar aqui. E tenho aqui. Eu não vim com essa sombra toda. Deixa eu fazer a volta do queixo para não confundir vocês aqui. Ó. Vou fazer a voltinha no rosto. Rosto não é simétrico. Se o seu queixo precisa ser simétrico para ficar legal, que você errou todo o resto. Tá? Queixo não tem essa volta igual a essa. É tudo errado. Cada lado é de um jeito. Então, se você fez um negócio torto e não ficou bom o rosto, é porque seu rosto tá tudo errado. Tá? Simples assim. Português claro, curto e grosso. Ó, vou fazer aquela sombrinha que beira a lateral do queixo, igual eu fiz do outro lado, tá? A luz lembra que vinha pra cá, fez a sombrinha na narebas aqui, ó. Pá, né? Então, deixa eu fazer com o lápis pra não fazer cagada aqui, né? Então tem o beicinho aqui, né? Que não pode ser tão claro quanto esse, tem que ser um pouco mais escuro aqui. E se ele é saltado, essa parte aqui, ela precisa ser bem mais escura para fazer sentido, porque a luz ela vai fazer sombra aqui, né? Tá vindo daqui, ó. Por isso que eu falo, galera, conversa. Pensa que a luz é meu dedo aqui, ó. Então vai fazer sombra aqui. Aqui vai bater luz, certo? Aqui vai fazer sombra. E no finalzinho da curva do rosto, porque o rosto é redondinho, né? Ele é levantadinho, vai fazer sombra aqui também, ó. Então tem um pouco de sombra aqui também. Então, ó. Vamos puxar numa direção só, tá? Passar por todo lugar que eu marquei com lápis aqui, ó. Todo lugar, ó. Vamos aproveitar e fazer a testa já também. Vou ganhar tempo, porque senão fica 3 horas de vídeo. Falo pra caralho. Tá, agora eu vou ter que definir esse olho aqui pra não me perder. Senão o projeto aqui desaparece, né? Cantinho pra baixo, né? Povo europeu. Talvez polonesa, sei lá. Dá uma puxadinha aqui, fez o contorninho do olho, aí o pessoal já faz a bolsinha errado. Tem uma beiradinha aqui, ó. Essa beiradinha, essa falta dessa beiradinha condena um monte de olho que deveria ser bonito aí que a galera faz e erra por causa disso. Aí faz a sombrinha de quem não dormiu bem aí. Fiz nesse sentido. Agora eu quero escurecer mais aqui, ó. Vamos cruzar esse traço aqui.
Ó, já começou a fazer sentido o rosto, já começou a aparecer uma expressão bacaninha, né? Eu vou deixar aqui o nariz brilhando por enquanto, porque eu preciso escurecer muito esse lado aqui. Mas se eu deixar o branco absoluto, ele vai me atrapalhar. Então eu vou só fazer aquela sombra bem levinha. É traço, tá, gente? Só que bem levinho para quebrar esse branco absoluto, que eu não quero esse branco absoluto ali, tá? Também não quero esse branco absoluto aqui no queixo, que é uma coisa que atrapalha muito a nossa visualização, tá? O branco absoluto seria um brilho, lugar que tá oleoso, alguma coisa do tipo. Tá, agora eu vou começar aquele cruza-cruza de traço até chegar na escuridão que eu quero para os lugares aqui. Aí aqui onde um preto é mais preto, você pode fazer um movimento 8. Faz um 8, faz um 8, faz um 8, faz um 8. Quero dissolver um pouco da dobrinha aqui, ó. E daqui pro véu eu quero bem fechado. Então 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Aqui, se não for fechar bastante, tem que tomar cuidado para não ficar aparecendo pelo, tá? Então o 8 ele tem um lugar que dá certo, tem lugar que dá errado. Aqui eu vou fechar um pouco mais esse canto aqui. Regular essa sombra aqui. Fazer um pouco mais de curva aqui. Escurecer um pouco mais aqui. E vai conversando com a arte. Ó, tirar um pouco das marcas, né? Que eu deixei bastante marca de caneta aqui. Eu vou tirar um pouco que tá bagunçado demais. Cruza. Cruza.
essa parte do rosto só vai fazer sentido a hora que eu fechar a sombra aqui embaixo. Porque senão não encaixa as coisas. Então se eu ficar escurecendo a vida toda aqui, eu vou passar do ponto, com certeza. Então eu preciso fazer essa sombra aqui de baixo. É uma sombra mais absoluta, então eu vou mandar pau aqui, não vou esquentar muito com a direção das coisas. É um desenho para ser rápido, não é um desenho para ser perfeito. Muito menos elaboradíssimo. É mais para que eu incentive alguém a gostar de desenhar, a ver que não precisa gastar muita grana para desenhar. Estou usando uma folha de sulfite normal, uma caneta Bic e um lápis. O Eco da Faber-Castell, eles são muito bons, mas ele é um HB, tá? Eu adoro esse lápis. Esse lápis é muito da hora. É difícil achar, inclusive. Mas ele é baratinho, é coisa de R$5. Tá? Não é nada... Nossa, vou ter que gastar uma fortuna pra fazer igual o Rix, não. Aqui, se vacilar, tem R$10 aqui de material. E R$10 pra fazer vários desenhos, né? R$10 pra fazer um desenho novo. Tá? Você vê que encaixou melhor ali, ó. Aí eu vou fazer a sombra. Eu não tem um panão aqui, esse pano projeta, a luz vem daqui, então ele projeta a sombra pra cá. Então eu preciso fazer sombra pra cá. Você vê como é uma questão lógica, você não precisa ser o Einstein do desenho para fazer uma composição de luz e sombra. É só você prestar atenção. Tá? Um monte de gente aí babando o ovo. Ai, nossa, é porque ela técnica é extremamente difícil. Não, é que ninguém ensina mesmo nessa porcaria. Os caras querem cobrar 800 conto por mês numa escola de arte. Pra gente pobre nunca ter acesso é uma bosta. Então vamos meter no YouTube. Ó. Começou a ficar mais legal. Cruza. Opa. Temos movimento nesse pescoço? Não. Temos abaulamento do pescoço? Não. Ele parece um bagulho chapado ou ele parece um cilindro? Ele parece chapado. Como que eu vou fazer ele parecer um cilindro? Deixando mais luz aqui no meio e menos luz daqui pro canto. Então vem aqui, ó. Eu fiz assim e fiz assim. Agora eu vou fazer outro cruzamento aqui, ó. Eu vou com a mão bem levinha e vou escurecendo isso até chegar lá no firmamente. Já faz mais sentido o desenho, né? Escurecer melhor aqui. Apagar um pouquinho as marquinhas. Ficou meio dura a transição aqui. Vamos aliviar essa transição. Pronto. Você vê como o rosto subiu? Se eu fico escurecendo, pondo som, eu fico doido. Então aqui eu vou só dar uma equilibrada.
tirar um pouco das marcas da agulha, ó. Tatuador é foda, né? As marcas do risco da caneta. E agora eu vou fazer o abaulamento da testa aqui, ó. Você vê que o controle do brilho aqui começou a ficar um pouco mais fino, um pouco mais difícil de controlar. Porque as coisas estão meio que se encaixando já. Fazer o testão, bem testão mesmo. Dá uma escurecida nas sobrancelhas. Ricardo, acho mais difícil controlar a luz do que a sombra, tá? Né? Não sei. Eu acho que todo mundo pensa em aprender sombra e esquece de estudar a luz. Eu fui um desses, tá? Eu sombreava, aí meus desenhos sempre pesado, escuro pra cacete. Tá pesado aqui pra mim, né? E aí eu fiquei com essa característica, então eu acabei tentando buscar um pesado que me agrade, um pesado que dá certo, porque ia ser muito difícil eu pegar anos e anos fazendo algo e mudar de uma hora para outra, né? E aí acabei gostando desse pesado mais, sei lá, começou a me agradar, eu deixei quieto, né? Falei, não vou mudar essa porra não, deixa assim, né? E ficou, né? Uma sombra aqui, aqui que eu já marquei com lápis. Você vê que cada detalhe que eu faço ao lado do rosto vai fazendo com que o rosto faça mais sentido. Então às vezes você fica lá se matando para deixar o rosto legal, e se você não fizer o cabelo, ele não fica legal. Se você não fizer a volta, ele não fica legal. Então não é bom você ir direto no rosto. Muitas vezes é até melhor você fazer uma estrutura e começar a detalhar de fora para dentro, que vai fazer muito mais sentido, né? Quando você está acostumado, você consegue pegar o caminho que você quiser, mas quando você não está acostumado, fica meio complicado fazer, tá? Vou fazer uma sombra bem genéricas aqui, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu tô numa posição que eu não costumo ficar. Eu estou conversando e pensando em explicar. Eu estou evitando meter a cara na câmera. Então tem uma série de fatores aqui que me impedem de fazer uma coisa mais caprichada. Também não quero um vídeo de 5 horas, né? Com certeza essa arte feita em 5 horas vai ficar muito melhor. Já estamos em 44 minutos do que feita em 1 hora, né? Pô, gente, fazer um desenho desse em 1 hora dá uma alegria, né? Então vou explicar o cabelo aqui que tô falando besteira já. Eu puxei aqui as mechinhas no sentido que eu quero que o cabelo funcione. Aí, aqui no meio, é um foquinho de luz do cabelo, um brilhinho do cabelo, né? E aí eu tenho que fazer o movimento correspondente a esse aqui, né? Não posso fazer assim, né?
Aí vem cruzando. Aqui ela tem o cabelinho escuro, que eu quero cabelinho escuro. Eu quero esse desenho um pouco dark, um pouco escuro. Ó, já vou quebrando. Não tem luz absoluta nesse cabelo, porque esse cabelo tá por baixo do pano. Ó, vem do escuro pro mais claro, atropela tudo. Não fica com dó, não. É que você vê que o tracinho tá lá, ó. O movimentinho do cabelo tá ali. Puxa um pouco aqui. Puxa um pouquinho aqui. Aí aqui é cabelo, né? Então a gente vai dar uma arrumadinha na cabeça. Vou virar um pouquinho de lado aqui para facilitar a minha vida. Pano. Pano. A dobra do pano. Mais pano. Cabelo, ó, já fiz, já. Ó, eu vou fazer o foco de luz mais ou menos aqui. Poderia fazer um aqui e um aqui. Poderia fazer dois. Vamos ver qual que se encaixa melhor aqui pro movimento do cabelo, né? Para mostrar um movimento tem que ser um só. Aí sai da raiz, né? Tinha feito a raizona aqui. Daqui correspondente para cá. Bora escurecer cabelo. Marcar um pouco mais os cabelinhos. Aqui eu vou fazer uma saidinha debaixo dessa mecha pra cá, assim, ó. Pra parecer que tem uma sobreposiçãozinha aqui. E sombra, né? Arrematar aqui a sombra do cabelo sobre a testa. Se o cabelo faz sombra na testa, precisa de uma sombra igual ou mais escura que o cabelo.
senão fica tudo errado. Bom, o pano eu não vou dar muito foco, porque teria que ter uma aula específica para você entender como é que é o movimento do pano, tá? Então eu vou fazer bem de boaça aqui. Bom, resumindo, um desenho à caneta, tá? Não tá com acabamento excelente final, porque ficaria muito tempo aqui. Eu não usei a maquininha de tatu, né, para pontilhar, como eu tenho feito em alguns desenhos aí, para que qualquer pessoa pudesse fazer. Você vê que dá para ir trabalhando, dá para ir melhorando, dá para ir definindo, dá para ir deixando cada vez mais legal. E como eu disse, um desenho de 1 hora é um desenho de 1 hora, um desenho de 5 horas é um desenho de 5 horas. Não tem como comparar isso. E aí você faz. Estou fazendo em tempo real, o vídeo não está acelerado, dá para perceber a minha voz, eu não estou narrando, né? Eu estou ao vivinho aqui. E se eu puder libertar vocês de ficar copiando os outros, ou inspirar vocês a fazer qualquer coisa, eu já me sinto feliz. Tá? Não tem nada de ruim copiar não, tá, galera? Esse negócio de me copiou também, eu acho isso meio... Você faz uma coisa que qualquer um pode fazer, você não pode reclamar que qualquer um vai copiar você. Tá pobre, tá fraco, tá uma bosta, tá? Então quando as pessoas te copiam, é que você faz algo muito simples. Vai copiar o Da Vinci, vai copiar o Leonardo, vai copiar, se não dá, né? Então melhore a sua arte que ninguém te copia. Simples assim. Tanto que... Tá, mostrei passo a passo. Galera, por favor, dá uma curtida aí, porque senão eu não vou poder fazer mais. Eu ainda estou fazendo meus horários livres, mas a partir do momento que tiver curtida, tiver compartilhamento, tiver perguntas, tiver comentários, eu posso fazer isso com mais frequência, porque vai entrar grana para poder fazer com frequência, né? Eu não posso deixar de tatuar para ficar fazendo vídeo aula, né? Então eu preciso ter um retorno disso daqui para que isso daqui possa continuar sendo feito, tá bom? Então quem puder dar uma curtida, compartilhar, sei lá, ajuda aí que eu vou continuar fazendo. Letra R, letra I, letra K, letra C, Rix, essa é a minha assinatura. Obrigado, galera. Não sei se alguém aguentou me ouvir falar por 1 hora. Vou tentar chegar pertinho aqui, ó.
Fica bem marcadinho, tá? Se olha de longe, vai ganhando perfeição, tá? Eu fiz com a caneta azul para ficar mais nítido no vídeo. Provavelmente vou fazer um com caneta preta, fica bem mais bonito, né? Isso daqui tá pouco elaborado, tá? Eu fiz meio que para ensinar o método e não para, como se diz, para me aparecer com um desenho top, não. Isso daqui tá mal feito. Pro meu padrão, isso aqui tá mal feito pra caralho. Tá? Isso aqui poderia ficar muito melhor. Eu estava na intenção realmente de passar a informação para frente, tá bom? Então agradeço a quem ficou uma hora me ouvindo. Desculpa os barulhos, vizinho, eu tenho filhos, aqui é uma casa, né? Em uma casa tem barulho, né? Os cachorros ainda ficaram quietos hoje, tem um gato que mia pra caramba. Às vezes a vizinhança bota música, faz, enfim, passa moto, passa carro do ovo. Então aqui vai ter barulho sempre, tá, galera? Se incomodar com isso, ferrou, porque não tem muito o que fazer com relação a isso, tá? Essa pontinha me incomodou, vou tirar essa pontinha daqui. E é isso, galera. Espero que gostem. Foi. Bom, galera, aqui por volta de 1, 2 horas depois, eu continuei brincando com o desenho, melhorei ele um pouquinho para mostrar onde pode chegar, apesar de eu ter cometido alguns erros, né, na intenção. Vou chegar bem pertinho aqui, aí brilhou. Vou mudar a posição da luz aqui, chegar bem pertinho aqui para ver a marquinha, ó. Tá bem marcadinho, tá vendo? Você vai cruzando o traço, vai melhorando a arte, né? Não queria fazer um vídeo de 3, 4 horas, né? Então, mas eu dei todos os caminhos para chegar até aqui, tá, galera? Todos. Quem puder, dá uma curtida, compartilha, ajuda o Rix. Obrigado, galera.